Amém, irmãos? Tem uns dias, venho meditando cada dia, parece que está mais difícil pregar, que a nossa mente anda tão cheia de tantas coisas, e ainda com o advento da inteligência artificial, algo que parece que ficou mais fácil, mas confesso que para mim parece que está ficando mais difícil. Por quê? Porque justamente nós estamos carregando as nossas mentes de muito conteúdo natural. Nós estamos com a mente muito cheia de informações. Estamos perdendo uma essência. E eu estava estudando, orando, vendo lá como ministrei uns dias atrás em Joel 2, e aquele texto ainda tem falado alguma coisa comigo. Eu falei, Deus, me dá uma palavra. Eu acordei esses dias com essa expressão: Ele nos livrou da maldição da lei. Veio essa expressão e eu creio que Deus quer nos resgatar a esse entendimento, né? Como assim a maldição da lei? E uma das coisas, assim, só para a gente entender, é que o pecado, ele nos deixou com pouco entendimento espiritual. E a cada dia que passa, com esse tanto de informações que nós estamos tendo, parece que nós temos conceitos que nós já assimilamos, que nós achamos que às vezes entendemos, e ele faz parte da nossa vida, e aos poucos eu estou vendo que ele não faz efeito, porque nós não entendemos a realidade da essência do que quer dizer. Isso começou com Joel, quando eu ministrei aqui, nossa, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, convertam-se, arrependam-se. Nós temos a tendência de receber isso não como uma palavra de amor de Deus, mas como uma palavra de condenação. Nós temos a tendência de receber um chamado a nós sairmos de uma situação que está nos prejudicando para usufruirmos da bênção de Deus. Nós temos ficado ofendidos muitas vezes por causa do entendimento, porque quando alguém manda você converter, você está se sentindo julgado. Quem é o outro para falar de você? Quando alguém nos chama a arrepender, o que essa pessoa está pensando que é? Quando Deus nos chama, a gente sempre olha aquela perspectiva de negativa. Por quê? Por causa dessa situação, de muitas vezes nós nos acostumarmos com expressões e não sabermos o que ela significa. Quantas vezes a gente solta algumas palavras, né, Gil? Gil que é professor, e às vezes nós soltamos expressões bíblicas, né, e a gente fala, o que é isso? Aí a gente cai naquilo assim, não, eu sei o que é, mas eu não sei explicar. Já aconteceu com você? Então há uma forte suspeita, quem sabe, de que quando isso acontecer, é bom você ir atrás, porque talvez você não sabe o que é, acha o que é. Igual nós não sabemos o que é conversão. Irmão, você precisa se converter. A gente se converte todo dia, né? Não, a gente converte uma vez, no dia que você entrega a vida a Cristo, que converter é mudar de rota. Aí você faz a conversão. Você estava indo para o inferno para ir para Cristo, e aí nós vamos caminhando a Cristo, não é se convertendo. A gente vai falar, ixi, não é uma alegoria. É só mesmo para nos despertar, para nós tomarmos cuidado. E quando ouvirmos a palavra, quando você estiver lendo a Bíblia, quando nós formos ligar com algo de Deus, para avaliar se realmente aquilo está entrando no meu coração, para ver se eu estou entendendo muito o que estou dizendo. E esse texto fala um pouco disso, e Joel, quando fala assim, que ele nos livrou da maldição da lei, aí a gente já pensa assim, eu não estou na lei, agora eu estou na graça, que a lei é ruim. E não é isso que o texto está dizendo. A palavra de Deus não é ruim, a palavra não foi revogada. Então, que Deus nos dê graça para entender esse ponto aqui, que um dia eu fico livre dessa briga aqui. O irmão falou, por que você fica pondo e tirando óculos? Porque eu não enxergo.
Se eu pôr o óculos, eu não enxergo vocês. Se eu tirar o óculos, eu não enxergo perto, então vai dando certo. Então o texto fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldito por nós, para que a bênção, porque a Bíblia diz que maldito é todo aquele que for pendurado em madeira. No versículo tão pequeno aparece 3 vezes a palavra maldição, e a palavra maldição é alguém que é alvo da vingança de Deus. Não é só uma coisa ruim, não, ela é pior um pouco. Aquele que é maldito é aquele que tem nada mais, nada menos do que Deus como seu inimigo. E aí Paulo fala, porque Cristo, ele nos resgatou dessa maldição, ele nos resgatou da ira de Deus. Hoje nós ceamos, nós comemos o pão, nós tomamos o vinho, celebrando esse resgate que Cristo fez sobre as nossas vidas, de nos tirar de uma maldição, de deixarmos de sermos alvo da vingança de Deus e ter sido adotado como filho. E desde o início, sem comentar com ninguém, as orações começaram a sair disso. 2 ou 3 pessoas soltaram essa gratidão de que nós não estamos na maldição, não estamos debaixo da condenação do pecado, porque a maldição da lei necessariamente não é que a lei é ruim. Que maldição foi essa? A maldição foi a decisão do homem de quebrar a lei, de desobedecer a palavra, de romper com os princípios que Deus estabeleceu. E essa é a maldição. Então, o que acontece? O pecado entrou no mundo. O pecado entrando no mundo, entrou a culpa, a separação, o medo, e o principal que muitos de nós hoje não estamos entendendo, qual foi a consequência pior do pecado? É que você não foi amaldiçoado. Deus estabeleceu um plano de nos resgatar, mas a terra foi por causa do nosso pecado. E a principal consequência disso é: do suor do seu rosto comerá o seu pão. Você vai viver nesse mundo por conta própria. E isso é terrível. E hoje nós ainda somos afetados por isso, porque nós vemos para o culto e nós temos levado a nossa vida com Deus dentro de um contexto onde a nossa vida com Deus ela é um agregado. Há um pouco tempo ela tem sido difícil, porque eu tenho muita coisa para resolver nesse mundo, eu tenho conta para pagar, né? Eu tenho boletos. Esses dias eu vi um videozinho que eu fiquei rindo sozinho. O cara colocou um monte de boletos assim em cima da mesa, assim, colocou só uma notinha de R$100 do outro lado e botou aquela cena do filme 300, né? Que era os 300 como uma multidão, falando: ô fulano, você tem que parar de arrumar essas confusão. Então, a maldição da quebra da lei nos lançou para vivermos nesse mundo por conta própria. O peso do pecado, ele entrou no mundo, culpa, medo, separação e essa necessidade de nós termos que nos sustentar. Traduzir para o português tem que matar um leão por dia. E aí, o pecado nos afeta. Romanos 7,15 diz: pois eu não sei o que faço. Alguém está com algumas circunstâncias dessas? Porque o bem que eu quero, não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Versículo 7,18: nada de bom habita em mim, senão o pecado. Então, mesmo os crentes têm se sentido esse peso quando tentam viver por conta própria. O que é a maldição da lei? Foi quebrada a palavra de Deus e agora essa relação com Deus foi quebrada. Essa é a maldição e eu estou por conta própria. E deixa eu dizer uma coisa: não tem jeito de você voltar sozinho. Não tem como nos consertar sozinhos. Não tem como resolver o problema sozinho. Nós não podemos resolver a situação pessoal, familiar, não temos como resolver a posição do país, não tem como resolver a situação do mundo sozinhos. Porque essa terra foi maldita, se tornou alvo da vingança de Deus e nós estamos vivendo dela. E aí é onde a Bíblia diz: o que é a maldição da lei? A maldição da lei: maldito todo aquele que é colocado no madeiro, é o resultado do medo, da culpa, da frustração, para aquele que não
cumpre a lei. Para aquele que não cumpre a palavra. E Deus nos tira dessa culpa, não é de que você não deva cumprir a palavra. É porque nós, por causa do pecado, nos tornamos incapazes de corresponder a Deus, incapazes de viver o que está escrito, incapazes de poder andar naquilo que Deus estabeleceu. Não tinha como, por causa dessa maldição. Nesse versículo, não tinha como. Mas não tem como nós agradarmos a Deus sem vivermos em cima da tua palavra. E aí nós estamos aqui para celebrar a ceia. Cristo encarna, Jesus vem, Jesus morre no madeiro, ele se faz maldito para poder nos resgatar, para podermos andar naquilo que Deus quer, para nos reconciliar com Deus. Isso é novidade para nós, queridos? Não é. É novidade para alguém? Hã? Então nós precisamos começar a experimentar isso, porque o povo de Deus está sofrendo nesse mundo como se ainda estivesse debaixo da maldição da lei. Então não está aqui. Eu não sei como que vocês estão, mas assim, a segunda é desesperador. Os irmãos que são empresários, a segunda deve ser desesperador. Dezembro, pagar 13º é desesperador. Por quê? Porque essa é a estrutura que nós temos. Estou conseguindo alcançar vocês? Então, essa situação do pecado entrou no mundo, que amaldiçoou a terra que nos colocou aqui, essa é a situação que ia gerar morte e nos tornou alvo da vingança de Deus. Cristo tomou essa maldição sobre ele. Por isso que, como aqui em Gálatas 3:13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito por nós. 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, por nós fez pecado. Romanos 8:1 diz que agora, acho que a Beca soltou isso no louvor, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo Jesus, eles estão salvos. Nós estamos salvos. Mas nós ainda estamos vivendo como condenados. Parou para perceber isso? Parece que a mentalidade de maldito não saiu. E o homem não foi amaldiçoado, a terra foi amaldiçoada e nós estamos vivendo nela. Então, o que é que Deus está trazendo para nós? Há um peso nesse mundo, há uma pressão nesse mundo, há circunstâncias nesse mundo que Cristo já nos tirou. Não é uma mensagem triunfalista. Por isso que nós tem falado tanto de conversão, muda a rota, de arrependimento, de transformação de vida. Por que Deus nos chama a isso? Porque hoje isso se tornou possível, porque Cristo já resolveu o problema da nossa inimizade com Deus. Nós fomos resgatados e adotados como filhos de Deus. E nossa relação com Cristo está ainda muito distante. Ele é um parente próximo, mas longe, que é primo, que você sabe que é primo, que não tem intimidade. Cristo muitas vezes tem sido assim para nós, que nós temos uma rotina legalista de orar, de jejuar, de cumprir as regras religiosas, e a gente tem falado tanto, querido, que nós precisamos ler a Bíblia diariamente, nós precisamos orar diariamente, nós precisamos ter culto doméstico, nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos ter oração individual, nós precisamos ter oração coletiva, mas essas coisas só vão funcionar a partir do momento que nós tivermos uma transformação de mentes para entendermos que fomos redimidos e que isso não é uma obrigação religiosa, mas um privilégio que Deus me deu que aumenta a minha comunhão com Deus. Para quê? Para você não viver debaixo da maldição da lei. E o que é viver debaixo da maldição da lei? É a hora que nós saímos daqui, que nós formos para a rotina, nós vimos com a mente de que nós estamos por nossa conta própria e que não é possível viver nesse mundo vivendo a palavra de Deus.
Não dá para fazer negócio sendo fiel à palavra de Deus. Dá. Cadê meu amigo Sérgio? Advogar. O Samuel disse que agora eu vou parar de falar mal de advogado, né? Porque agora dentro da minha casa está nascendo um ser desse. Né? Então, não dá. Dá. Mas é milagre. Não, é absurdo, queridos. É impossível. Se nós continuarmos na ótica humana. O problema é que nós estamos vivendo épocas que nós temos recursos demais. Enfermidades são uma adição de lei. Nós temos hoje, nós estávamos orando aqui, veio esse ponto de basta, Senhor, de uma indignação com as enfermidades, tem que se retirar. Afinal, nós vamos orar com o Nilton, que vai fazer uma cirurgia essa semana para prótese. Deus está trabalhando conosco. Ah, mas então vai ter que fazer a cirurgia, Deus não está curando? Não, Deus deu a condição de estar curando e é Ele que coloca, mas nós precisamos entender que nós não estamos na mão dos médicos, nós estamos na mão do Senhor. Agora Ele usa o que Ele quiser, Ele faz uma cura milagrosa, Ele usa médico. Agora o entendimento, nós não estamos na mão dos homens. Entendemos? Nós precisamos resgatar uma mente de salvos. A maldição da lei é para alguém que não é salvo. E nós fomos salvos para poder viver em cima daquilo que Deus quer. Por quê? O que quer dizer isso? Olha, a maldição da lei foi a quebra de viver pela palavra. Não é a lei em si. Tem gente que diz, agora eu não estou mais na lei, eu estou na graça. Posso fazer o que quiser. Pode obedecer à palavra, que antes você não podia. Então, pode fazer o que quiser. Eu obedeço o que Deus disse, glória a Deus. Bem-aventurado o homem que anda na palavra, que não se assenta na roda dos escarnecedores, fica questionando a palavra. Bem-aventurado o homem que obedece. Se creres e me ouvires e obedecer, comerás o melhor dessa terra. Então é inadequado para um crente falar que está comendo pão que o diabo amassou. Porque Deus diz que nós comeremos o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra é o que vem dele, não é o que a terra produz, porque ele criou todas as coisas. É a palavra. A lei ela não é ruim em si mesma. A lei, ela não salva em si mesma. Mas Cristo morre e nos tira da maldição da lei, porque Jeremias 31, 33 tem uma profecia que se cumpre aqui nesse texto que diz: porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. Romanos 8,4 diz que andar segundo o Espírito é andar realizando a justiça da lei de Deus. Romanos 13,10 diz que o amor não faz mal ao próximo, o amor é o cumprimento da lei de Deus. Então nós precisamos organizar essas coisas para nós sairmos desses rótulos, dessa fórmula religiosa, das fórmulas prontas que a gente pega expressões, pega palavras, joga na nossa mente e elas não funcionam na nossa vida prática. A gente sai das discussões insensatas e vamos começar a nos atentar se aquilo que eu estou ouvindo eu realmente sei o que é, se eu realmente estou entendendo o que é e se eu estou assimilando essas coisas. Existe uma teoria no jornalismo que chama disfunção narcotizante. É o que a gente está sofrendo aí hoje, está sendo muito usada e não é por acaso, viu? Bem planejado. A teoria da disfunção narcotizante, ela fala o quê? Que você vai ser tão bombardeado de informações, mas ela não vai descer para ser processada. Você tem informações sobre tudo e não consegue executar nada. Você tem informações sobre tudo e não consegue pôr em prática nada. E isso não é só na fé, não. Isso é no trabalho.
Isso é na educação de filhos. Nunca teve tanta palavra sobre casamento, nunca teve tanta palavra sobre educação de filhos. A internet está entupida e a gente está mais... nós estamos mais fragilizados. Nunca se teve tanta palavra sobre casamento, nunca se teve tanto divórcio no meio dos cristãos. O divórcio no meio dos cristãos está, estatisticamente, eu estava lendo esses dias, em porcentagem igual está no meio dos não cristãos, ou pior. Se eu considerar o nível de crescimento, cresceu mais do que no meio dos ímpios. Não tem uma incoerência aí? Alguma coisa está errada. Espera aí, eu preciso parar, voltar e pensar, alguma coisa está errada. Eu sou cristão, eu sei que eu estou salvo, eu crio em Jesus. Então pega as doutrinas humanistas que distorcem a palavra de Deus e joga isso no lixo, manda para o inferno e vamos buscar a revelação de Deus do que realmente, do que de verdade é a prática da lei de Deus nos nossos dias. Amém, querido? O que é que Deus quer agora? O que Deus quer agora? O que é essa prática agora? Então, o Romanos está dizendo, olha, o amor não faz mal ao próximo, o amor é cumprimento da lei de Deus. Jesus fala lá em Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei, eu não vim revogar, mas cumprir. Ele cumpriu aquilo que nós não podíamos cumprir, nos livrar da maldição, nos tirar de ser alvo da vingança de Deus, nos tirar de ser alvo da ira de Deus, nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do amor de Cristo. Querido, serve para a gente estar... É para vocês derrubar as cadeiras pulando de alegria e a gente está assim. E é normal isso. Não, não é normal não, você ia para o inferno. E vai sair daqui reclamando que as coisas não estão bem, vai para casa, fala mal do marido, falando da mulher, vai... Não, irmãos, alguma coisa precisa acontecer, porque essa palavra precisa entrar. E sabe o que é Deus nos livrar da maldição da lei? Eu não preciso mais me esforçar para cumprir ela, senão eu vou morrer. Deus vai colocar ela no seu coração. E eu não vou conseguir viver fora dela. Isso é ser livre da maldição. Então, eu não vou fazer negócio errado porque se alguém descobrir eu vou preso. É porque é princípio de Deus, a lei está cravada no meu coração. Eu não adultero, não é porque se eu adulterar, a mulher vai me largar, vai descobrir, eu vou perder a metade dos bens, tudo, e vai dar tudo errado. É porque eu amo minha esposa, é porque eu temo a Deus, porque eu quero glorificar o nome de Deus, porque o meu casamento representa a minha relação com Deus, a relação da igreja com Cristo, para que o mundo creia que Ele é o Senhor. Muda tudo. Então, nos livrar da maldição da lei é tornar possível que você a viva, que você agrade a Deus, que você consiga cumprir todos os princípios e Deus libere todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus para você. Faz sentido? É tão grande que a gente não sabe o que fazer. Se Deus hoje, estava fazendo um teste lá em casa com alguns jovens, falei, se Deus hoje aparece para você, igual apareceu para Salomão, e falar, pede tudo o que você quiser, o que você pediria? Ia ser tenso, não ia? Sabe por que ia ser tenso? Porque você não ia pedir o que você queria, porque você estava com medo de errar, porque eu não quero agradar a Deus, porque eu quero um carro novo, quero uma casa. Eu não ia pedir porque isso não é espiritual e não ia ter muita coragem, porque é muito pouco, eu precisava pedir coisas espirituais, mas aí a gente não tem espiritualidade para pedir o que precisa pedir espiritual e vive uma tensão, e isso é o que a religião faz. E o que Deus está querendo dizer, rasga o seu coração, o que você quer? Eu quero uma casa. Então fala que é uma casa. Deus fala, beleza. Te dar uma casa ou não? Não vou te dar uma casa, igual fez com Salomão. Já que você não pediu isso, eu vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar muito ouro, vou te dar as coisas. Nós precisamos ter clareza, queridos, da nossa condição em Deus.
Nós precisamos ter clareza que nós saímos dessa vida de maldição. E que a maldição é o que o mundo funciona de segunda a sexta, um mundo que está vivendo para tentar sobreviver, para dia a dia tentar resolver problemas por si mesmo, porque não consegue, é impossível andar na palavra. O que Paulo está nos dizendo? Você está livre disso. Você não é alvo da vingança de Deus, você não está mais por sua conta. Deus assume controle de todas as coisas e Ele vai colocar a palavra dentro do seu coração e você vai conseguir viver esse negócio. Só tem um detalhe: precisa converter, precisa arrepender. Eu preciso crer nisso, que Deus não vai invadir. E crendo nisso, eu preciso que o Espírito Santo comece a resgatar o poder dessa palavra viva na minha mente. O poder dessa palavra que está no nosso cérebro, mas não está na nossa alma. Está no nosso cérebro, mas não flui no nosso espírito, porque nós estamos vivendo nesse mundo sendo enganados pelo diabo, dizendo que você tem que matar um leão por dia, e aí nós não temos tempo de buscar na fonte a solução dos problemas. Deus está nos chamando para isso. E aí é o que a palavra diz, que nós fomos chamados a viver pela fé. Então a lei não é má em si. A lei, ela não foi descartada. O princípio de Deus, a palavra de Deus não está descartada. Está na graça, não te descarta de viver a palavra de Deus. Estar na graça significa que Deus te colocou, Deus te tirou das trevas e te colocou em condições de viver a palavra sem ter que estar preocupado com ser salvo ou não. Deus já te salvou, estou livre para viver o que Ele quer. Mas está difícil para nós, e Deus sabe disso. Por isso Ele manda pregar o Evangelho. Ele sabe que é impossível, por isso Ele derramou sobre nós o Espírito Santo. E nós estamos ouvindo isso aqui, não é uma bronca, é Deus nos chamando. Falou, ó, tem uma saída. Vem. Deus está operando. As coisas são no tempo de Deus, e Deus está nos chamando a crer. A maldição nos leva a duvidar da bondade de Deus e não crer nas promessas de Deus. A maldição leva a gente a julgar os outros que crê na promessa de Deus como os da teologia da prosperidade, que não quer nada com Deus, só quer estar bem nesse mundo. A gente está o tempo inteiro julgando os outros segundo a mente humana, julgando os outros, julgando a gente, julgando as coisas, tudo com mente indevidamente nessa influência, na maldição que o mundo está pronto para a gente. Deus nos livrou da maldição. Deus nos livrou dessa batalha de viver por si só. E aí a Bíblia diz que o justo vive como? O justo vive pela fé. E o que é viver pela fé? Pois pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem, é dom de Deus. O que é viver pela fé? É entender que eu não estou debaixo de maldição, então não tem nada que eu não são meus erros ou acertos que definem a bênção de Deus sobre minha vida. E o mundo está mentindo para nós. Mas é o meu distanciamento, né, de entendimento dessa relação íntima com Deus, de que eu não estou mais debaixo do jugo desse mundo, que tem às vezes me impedido de me aproximar de Deus para consertar o que está errado, para Deus liberar a minha bênção. Então assim, você está certo, não quer dizer que Deus vai te abençoar. Você está errado, é a certeza que não vai, porque Deus não vai, é igual um pai. O pai não vai colocar um carro na mão de um filho desabilitado, vai dar ruim. Então Deus está nos chamando a estarmos no lugar certo para liberar aquilo que Ele tem para nós. Mas a gente está gastando muita energia no rumo errado. Então converte, arrepende, volte-se para a palavra. E não entenda isso como uma bronca ou uma ofensa,
mas um desespero. Quando a gente vê isso, Paulo fala assim, eu rogo, irmãos. Acho que Paulo entra num desespero, porque todas as bênçãos já estão liberadas em Cristo Jesus. Ele não vai nos livrar da maldição, ele já nos livrou da maldição. Por isso que nós ceamos com alegria, porque cear, irmãos, é o maior símbolo do livramento dessa maldição da lei. Sentar na mesa com Deus. Cristo está aqui. Eu não estou só comendo um pão, bebendo um suco, cumprindo um rito, porque Jesus mandou. Alguma coisa espiritual acontece. Eu acho que esse negócio é tão poderoso que nós não conseguimos ter revelação ainda. Mas quando nós temos essa oportunidade, Deus está presente, nós estamos assentados na mesa com Cristo. Ele fala isso. Algo acontece na sua vida. Não é um rito comum. Cear e estar aqui é um símbolo de que nós fomos libertos da maldição, fomos adotados no Pai e vivemos pela fé. Isso não é uma ação comum. Não é, querido. Ah, mas eu não entendo. Não tem problema. Mas eu não senti nada. Não tem problema. Mas a palavra diz que isso não é um rito comum. Então eu vou fazer com a expectativa de que Deus me revele as coisas. E eu vou começar agora, ao ouvir a palavra, ao ler a Bíblia, parar de achar e que ser os conceitos prontos e começar a falar, Deus, renova em mim essa palavra. Renova em mim o que é conversão, renova em mim arrependimento, renova em mim o que é o sangue de Jesus tem poder. Para de usar isso, usar abracadabra, que não vai funcionar mesmo, então usar o nome de Jesus em vão. Para de usar o uniforme de crente, mas usufrui da vida de crente. Vamos procurar romper as nossas mentes de achar que sabemos tudo. Não sabe. Muita coisa que a gente tem de palavra que está na nossa mente, a gente não sabe o que é. Eu estou falando, ontem, os jovens, os meninos chegaram lá em casa, eu estava lá no escritório, aquele, você está em paz com a palavra? Eu falei, não. Eu fiquei o dia inteiro lá, falei, não. Falei, Deus, me revela o que é. Deus trouxe de novo. Foi livre da maldição. Falei, deixa eu ver o que é maldição. Porque eu estava lendo maldição como... estou livre da lei. Falei, não, peraí, volta. O Espírito quer nesses dias revelar essa palavra a nós e fazer com que ela seja cravada no seu coração e nós possamos dar passos com certeza de que eu posso andar nela e no poder do Espírito as promessas de Deus vão ser liberadas. E não é na carga de ser uma regra, mas é na alegria de ser um privilégio. Tem dias, querido. Nós precisamos sair dessa carga que a religião joga de que é uma regra que se você não cumprir não vai dar certo. E você não vai cumprir, não vai dar certo porque não é possível. Mas é um privilégio que por causa de Cristo, e eu posso me aproximar tanto de Cristo, ser tão cheio de Cristo, que essa palavra Ele vai colocar no meu coração, Ele vai colocar na minha mente, e as coisas vão fluir. Mas a gente ainda está misturado. Então, viver pela fé. Por isso que ele fala, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. É isso que Deus tem para você. E eu tenho certeza que tem um monte de gente aqui que eu vou chegar aqui e vou perguntar para cada irmão, mas o fruto do Espírito é amor. Você sabe o que é alegria, você pode dizer paz, você vai achar que sabe o que é paz. Aí vai complicar falar assim, é longanimidade, é benignidade. Eu já vi gente falando, não, porque o amor de Deus é benigno. Eu falei, tá, o que é isso? Aí a gente para assim, não, eu sei o que é. Então me explica. Não sei explicar. Eu falei, tenta. É fidelidade, é mansidão, domínio próprio, vai. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nós somos feitura de Deus para andar nas boas obras que Ele já preparou para nós.
nós podemos nós podemos rever, arrepender, para tudo, eu vou voltar atrás para ouvir de Deus, que eu estou me desgastando nesse mundo, mas a palavra de Deus diz que eu fui criado para andar nas boas obras que Deus já preparou. Então, vamos voltar para quem preparou as obras e perguntar para ele. O Thomas falou que esses dias, de acordar todo dia, ele tem falado isso, mexeu comigo, eu acordo todo dia de manhã, Senhor, quais são as boas obras que o Senhor preparou para eu andar nela hoje? Mas a gente não acredita nisso. Porque, irmãos, a hora que a gente sai do ambiente de oração, que a gente acabou de orar nisso, a gente é jogado ali no mundo, parecendo aqueles aspiradores de pó assim. O mundo suga a gente entra numa roda. Deus vai nos tirar disso. E eu não estou jogando isso para você, você tem que sair disso, que você não vai conseguir. Mas você pode crer que Deus vai nos tirar disso. Eu pode crer, não é gíria não, é poder crer. Creia nisso. Porque Deus vai nos tirar disso. Então o que Deus quer? Confirmar a nossa fé diariamente, viva na salvação que nós já recebemos. Você creu em Jesus, está batizado, nós somos salvos. E se nós somos salvos, eu não posso ser governado por esse mundo. Aí a gente não vai brigar porque o cara está no culto, não vai brigar para fazer isso, não vai brigar na oração. Por quê? Porque uma vez que eu estou salvo, a lei foi cravada no meu coração e eu vou viver e ela vai fluir. E aí ela governa. Ele não consegue. Quando ela está no seu coração, ela governa. Você não consegue ir para o lado oposto. Porque o coração foi transformado. Aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Se o seu tesouro for a lei de Deus, nós vamos usufruir de todos os benefícios que a lei traz. Amém, querido? Tá? Então, nós obedecemos pela fé e não pelo medo. E muitos de nós hoje ainda vivemos pelo medo. Tem gente que não faz coisa errada porque tem medo de perder a bênção. Não, é pela fé. Que Deus é bom. Numa vocação, no propósito que Ele tem. Não é por medo, nós não obedecemos pela fé. Quem obedece pelo medo está na lei. A lei não salva, mas ela nos conduz para andar dentro da vontade de Deus. Ela nos conduz a sermos frutíferos enquanto estamos vivendo nesse mundo. Só que a gente está pensando na salvação. E, querido, quando Deus nos tira da maldição, salvação é o primeiro passo, é importantíssimo, mas não é só para isso que nós estamos salvos. Deus não veio só para nos tirar do inferno, mas Ele veio para nos incluir no projeto dEle, de que o reino dEle vai ser estabelecido nesse mundo, e nós somos parte disso. Mas o reino das trevas está conseguindo só roubar nossa energia, nosso tempo, nosso dinheiro, nosso ano, nossa alegria. E aí a gente não consegue se alegar que nós somos parte de um projeto eterno que Deus está estabelecendo. E para isso Cristo se fez maldito. Jesus se tornou o alvo da vingança de Deus. Naquela cruz, toda a ira de Deus foi lançada sobre o Filho dele para nos tirar como alvo. E as aflições que temos é para nos amadurecer para receber as bênçãos. Olha aqui, muda tudo, não muda? Essa é a mentalidade bíblica que Deus quer que a gente tenha. Frutificar nas nossas atitudes. Perdoar. Perdoar é bom para quem perdoa. Sabia? Um monte de gente amargurada fala, você tem que perdoar, mas o fulano não merece. Falei, gente do céu. Gente do céu. Estava conversando com uma pessoa esses dias, nem ímpio, hein? Não sei o que aconteceu, mas era uma situação de crime de alguém que tinha mandado matar fulano. Eu falei, mas é burro, hein? Porque eu falei, eu não gosto do cara, o cara acaba com as minhas emoções, ainda o cara gastou o dinheiro dele tudo, com um cara que ele não gosta, que mandou matar, e acabou com a vida dele, porque foi preso com um cara que ele não gostava.
perdão é para nós. Mas é só o Espírito. E o perdão é uma ordenança da palavra. O perdão, isso é o que Deus está nos chamando. Se eu estou preso, está amarrado, está difícil, estou com problema com os irmãos, toma uma decisão, eu perdoo. Mas eu não consigo. Mas Cristo te livrou da maldição de não conseguir e o poder do Espírito Santo vem fazer a obra. Eu posso amar, eu posso servir, eu vou ter comunhão. Isso é obra do Espírito Santo, uma vez que eu entendo que eu fui tirado dessa maldição da correria do mundo, e não quer dizer que você vai correr menos, quer dizer que você não vai ser governado pelo mundo. Entendeu? Não quer dizer que você vai parar de fazer o que você está fazendo. Só que você vai desconectar de uma tomada desse inferno amaldiçoado e conectar numa tomada celeste que está em Cristo. É outro nível. É outra função. É outro tráfego. Entende, queridos? Então, a maldição que era nossa, Cristo levou na cruz. A lei que ela não foi abolida, ela simplesmente foi, Deus, Cristo pega essa palavra e Ele tira ela de um esforço humano externo e clava no nosso coração para nos levar a fazer um esforço correto de andar no projeto de Deus. Entendeu? E não ficar tentando ser salvo. Esse problema foi resolvido. Não tentando agradar a Deus. Esse problema foi resolvido. Nós não conseguimos agradar a Deus. Só Cristo agrada a Deus. Amém? Você entende isso? Só Cristo agrada a Deus. Ah, Deus não está feliz comigo que eu estou errando, que eu não orei, não fiz tudo. Só Cristo agrada a Deus. Mas se eu estou em Cristo, Deus já se agrada de você. E essa é uma verdade que você precisa crer. Nós já estamos em Cristo. Então eu posso converter, posso fazer a rota, posso me arrepender. Ela agora, a lei, ela está no seu coração. Por que você sofre com o pecado? Por que você sofre com a vida nesse mundo? Porque a lei está no nosso coração. Senão você não sofria. O ímpio não sofre com o pecado. Você não sofre. Senão, e nós precisamos viver a salvação que é o fruto da cruz. E sentarmos na mesa do Senhor como nós fizemos hoje, e estamos sentados ainda, e desfrutar da nossa comunhão com Deus, dessa liberdade. Irmãos, é um tempo de sairmos de uma prisão imaginária na nossa mente. E do primeiro ponto é ir para a palavra de Deus e começarmos a sairmos dos automáticos. Tem um monte de coisa que a gente acha que sabe, não sabe. Vamos rever. Vamos colocar diante de Deus. Nós fomos livres da maldição da lei, que é a maldição da lei é não cumprir a lei. Não conseguimos voltar, mas Cristo colocou em nós o seu Espírito e Ele nos conduz e Ele coloca essa palavra dentro do seu coração. É possível viver. É possível viver todas as promessas. É possível experimentar os milagres de Deus. Tudo aquilo que Deus escreveu, todas as bênçãos, elas são reais. Elas são para nós. Elas são para agora. Mas nós precisamos de abandonar essa mentalidade de malditos, que acha que é por causa de mim que Deus está operando. E entrar numa mentalidade de salvo. É que eu estou distante do meu Salvador e Ele tem as respostas que eu estou precisando. Então, eu não vou preocupar com as respostas, eu vou procurar Ele. Porque pela graça nós fomos salvos. E uma vez salvos, sua lei foi colocada no nosso coração. Esse é o nosso chamado. E a obra que tem que fazer, Ele vai fazer. Que é o ministério que eu tenho? Ele vai revelar. Qual que é o passo que eu tenho que dar agora? Ele vai fazer. Os problemas dos casamentos, Ele vai trabalhar. Se a lei entrar no coração, Ele vai trabalhar. E assim, está tão difícil hoje, porque eu fiquei lá brigando de não usar o termo a lei, porque está pejorativo. Lei é algo de Deus que precisa ser seguido e o nome é lei, sim.
Não é a lei cerimonial, essa Cristo cumpriu. Mas existe uma lei moral que nós temos que viver. Ela é aquela que nos guia, ela que abre as portas. E nós cremos que Cristo, através do seu Espírito, está nos chamando como igreja para nos colocar nos trilhos, porque Ele tem muita coisa para fazer nesse mundo, tem muita coisa para fazer nessa cidade, e eu e você somos instrumentos para isso. E eu quero chamar você para orar um pouco. Cadê o povo da música? Eu não sei o que o Espírito falou com você. Não vou. Mas eu queria que você fechasse seus olhos. E fechar os olhos mesmo, todos. Porque às vezes os fecha o olho assim, fica olhando para nós ali fora, para você não se desconcentrar. E orarmos. Não tem um tempo de você orar por isso. Ora, irmãos, celebrando o fato de você ter ceado hoje. Se algo Deus mexeu, se não aconteceu nada, pedir que você não fique olhando, movimentando, fique quieto no seu lugar. Não pedir atrás ali, não se movimentar por enquanto. Fique quietinho, fica quieto no seu lugar, feche seus olhos, se precisar sair, mas coloque diante de Deus assim com seriedade hoje. Deus, tem alguma coisa para mim nessa palavra? E se Deus levar você a erguer sua voz em oração, faça. Num culto, uns têm salmos, uns têm hinos, outros têm profecias. Alguém pode ter palavra profética. Vamos começar a usufruir desse negócio que nós saímos da maldição da coisa politicamente correta. E se o Espírito Santo quiser usar a sua vida agora, ergue sua voz, se movimente. Vamos sair da passividade. Vamos correr riscos. Jesus. Pai, nós te louvamos. E não há em nós capacidade de produzir nenhum fruto eterno. Mas o teu Espírito é que revela sobre nós a palavra que o Senhor nos trouxe hoje, que o Senhor se fez maldição em nosso lugar. Nós muitas vezes não temos consciência por causa de tamanha bênção. Às vezes nós não temos consciência do que é isso. Não temos. Revela isso a nós. Não para ter peso de maldição, mas nos dá um coração de gratidão. Senhor, nós queremos expressar gratidão ao Senhor.
Às vezes estamos tão alheios às realidades espirituais, às verdades espirituais, estamos tão carregados, Deus. Senhor, alguns estão cansados porque os problemas são legítimos. Nós não estamos dizendo que os problemas não são legítimos. E às vezes sentimos que se a gente não resolver, tudo vai cair, nós vamos morrer, tudo vai acabar. Mas Espírito Santo, Santo Espírito de Deus, vem encher nossas vidas aqui com essa revelação clara. O Senhor nos livrou de toda maldição do medo, mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. O Senhor nos livrou da maldição, Senhor, do pecado. Nós não somos escravos do pecado. O Senhor nos livrou da maldição do certo e errado, mas o Senhor nos deu vida. E a santidade é para nos deixar perto do Senhor. Jesus, nós queremos focar no Senhor, mas eu confesso que isso está tão etéreo, está tão distante, parece que está tão difícil de acreditar. Parece que o Senhor está tão longe, porque as circunstâncias têm estado tão pesadas, as circunstâncias têm estado tão difíceis, parece que é uma atrás da outra, parece que é como um tombo no mar, que sai de uma onda, vem outra, e a gente não consegue se firmar. Nós clamamos o teu socorro, Senhor. E nessa manhã, uma revelação clara disso que o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos tirou da maldição de estar à mercê desse mundo, nos trouxe para o reino do teu amor. Estamos debaixo do teu governo, Senhor. Jesus, nós não sabemos nem como orar, não sabemos orar como convém, mas o teu Espírito diz que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queridos, às vezes há algumas circunstâncias aqui que você não está sabendo nem como orar. Clama ao Espírito com gemidos, Ele interceda, Ele interfira. Clama por um socorro, situações que às vezes fala assim, não sabemos como resolver. Ele sabe. Senhor, tira os meus olhos dessa terra, nos dá clareza de visão do propósito eterno, do reino celeste, do reino de Deus. Oramos, Senhor, para que o Senhor nos ajude a nos libertar de olhar para as circunstâncias e começarmos a ver o que o Senhor está fazendo. Quando o Senhor nos livra da maldição da lei, é porque o Senhor nos tira da condenação de ficar preso na circunstância e nos mostrar o que o Senhor está fazendo. Jesus, obrigado por o que é que nós fizemos essa manhã de cearmos contigo. Santo é o teu nome, Jesus. Nos sentimos impotentes até para orar, mas o Senhor pode trazer algo verdadeiro e genuíno hoje, Senhor. O Senhor traz revelação, Senhor. Traz revelação que o Senhor nos tirou da maldição de estar escravo daquilo que está nos oprimindo, Senhor, seja financeiro, sejam relacionais, seja a maldita correria. Mesmo que nós tenhamos muito trabalho, nós não podemos estar à mercê dela. Vem, Senhor, vem em socorro nas nossas vidas, vem em socorro de cada um dos meus irmãos, de cada família, Senhor. Jesus, é uma pessoa, é o Senhor que nós precisamos, Senhor.